Marta, a senhora não precisa vir, a gente se vira sozinho. A Jéssica falou isso na porta da minha casa, com o Rafael do lado dela. Era domingo de manhã, dia do aniversário do meu neto. Eu já tinha embrulhado o presente. Já tinha feito o bolo que o Rafael sempre gostou desde criança. A vizinha do lado estava regando as plantas. Parou com a mangueira na mão. O porteiro do prédio da frente fingiu que mexia no celular, mas eu sei que ele ouviu. O sol batia direto no meu rosto. Eu não conseguia ver a expressão dela direito, mas dava para sentir o tom. A Jéssica sorriu de canto. Daquele jeito de quem já sabia que eu não ia reagir. Virou de costas e entrou no carro. O Rafael nem olhou para mim. Só fechou a porta do passageiro e sentou. Eu segurei a caixa do bolo com as duas mãos. Firme. Porque se eu soltasse, ia tremer. E não era hora de tremer na frente de ninguém. Sabe quando você criou alguém sozinha? Viuvez aos 42, costurando de madrugada para pagar colégio, para pagar uniforme, para pagar tudo que ele precisava. Eu abri mão de refazer minha vida. Abri mão de viajar, de descansar. Tudo para o Rafael ter o que eu nunca tive. E agora ele estava ali, no banco da frente, enquanto a mulher dele me cortava do aniversário do próprio neto. Mas o que eles não sabiam é que 3 meses depois o celular dela ia cair no chão da minha sala. E que eu ia ver cada mensagem, cada mentira, cada coisa que ela planejou para me tirar da vida do meu filho. Espera aí que você ainda não ouviu o pior. O Rafael nasceu quando eu tinha 23 anos. O pai dele morreu num acidente de moto quando o menino tinha 5. De um dia para o outro, eu fiquei sozinha. Sem pensão, sem ajuda de ninguém. A família do meu marido sumiu. A minha morava longe e mal se sustentava. Eu comprei uma máquina de costura usada. Comecei fazendo bainha de calça para fora. Depois passei para conserto, ajuste de vestido, essas coisas. Trabalhava até meia-noite, às vezes mais. O Rafael estudava de manhã. Eu levantava às 5 para fazer marmita dele, deixar tudo pronto. Depois costurava o dia inteiro. Fim de semana eu pegava faxina em casa de família, porque escola particular não era barato. Material, uniforme, excursão. Eu nunca deixei faltar nada. Teve uma vez que ele quis fazer um curso de informática. Era caro. Eu vendi a aliança de casamento, não falei para ele. Falei que tinha perdido. Ele fez o curso. 6 meses depois, conseguiu o primeiro emprego. Quando ele se formou, técnico em contabilidade, eu chorei no fundo da sala. Ninguém viu. Mas eu sabia o quanto aquilo tinha custado. A gente sempre foi próximo. Ele me ligava todo dia. Fim de semana a gente almoçava junto. Ele me ajudava com as compras, com conta de luz quando apertava. Não era obrigação, mas ele fazia. E eu sentia que ele lembrava de tudo que eu tinha feito. Aí ele conheceu a Jéssica. No começo, ela era simpática. Sorria, cumprimentava, me chamava para ir junto quando eles saíam. Eu até gostei dela. Achei que o Rafael tinha encontrado alguém legal. Mas depois do casamento, as coisas começaram a mudar. Devagar. Nada que você pudesse apontar e dizer, olha, aqui tá errado. Só pequenas coisas. Um tom de voz diferente. Um convite que não chegava mais. O Rafael começou a ligar menos. As visitas ficaram mais curtas. Eu achei que era natural, que ele tinha a vida dele agora, que eu precisava dar espaço. Mas não era isso. A primeira vez que eu não fui avisada foi no Dia das Mães. Eles fizeram almoço na casa deles. Eu só soube porque a cunhada da Jéssica postou foto no Facebook. A mesa cheia, família toda reunida. O Rafael aparecia no fundo, sorrindo. Eu liguei para ele no fim da tarde. Perguntei como tinha sido o dia. Ele disse que tinha sido corrido, que tinha ficado em casa descansando. Eu não falei nada. Desliguei e fiquei olhando para a parede. 2 semanas depois, nasceu o Pietro, meu neto. Eu fui para o hospital assim que o Rafael me ligou. Fiquei o dia inteiro lá. Segurei o menino no colo, ajudei a Jéssica com as coisas, levei marmita para o Rafael. Mas na hora de tirar foto para fazer o quadro da maternidade, a Jéssica pediu só a família dela. A mãe, o pai, a irmã. Eu fiquei do lado de fora do quarto. O Rafael nem percebeu. Quando o Pietro fez 3 meses, eles fizeram chá de bebê. Eu ajudei a organizar. Fiz salgado, arrumei decoração, passei o fim de semana preparando tudo.
No dia da festa, a Jéssica me pediu para ficar na cozinha. Disse que era para eu não cansar, que ela ia me chamar quando precisasse. Eu passei a festa inteira lavando louça e repondo bandeja. Enquanto isso, a mãe dela estava na sala, recebendo os parabéns, tirando foto com o neto. Eu engoli. O aniversário de 1 ano do Pietro foi num buffet. Eu não fui convidada. Eu soube porque o Rafael comentou na semana seguinte, sem querer. Disse que o Pietro tinha adorado os palhaços. Eu perguntei quando tinha sido. Ele ficou sem resposta. Mudou de assunto. Eu comecei a perceber que toda vez que eu ligava, a Jéssica atendia. Dizia que o Rafael estava ocupado, que ela passava o recado. O recado nunca chegava. As visitas foram ficando mais raras. Quando eu ia até a casa deles, a Jéssica abria a porta, mas não me convidava para entrar. Ficava parada na frente, segurando o Pietro, dizendo que ele estava dormindo, ou que iam sair, ou que estava na hora do banho. Eu via meu neto pelos vãos da porta, crescendo longe de mim. Teve um dia que eu cheguei com um presente, uma roupinha que eu tinha costurado para ele. A Jéssica pegou na porta, agradeceu e fechou. Nem me deixou dar pro Pietro. Semana seguinte, eu vi a roupa no bazar da igreja deles, ainda com a etiqueta que eu tinha feito à mão. Eu guardei isso. O Rafael parou de me ligar. Eu que ligava. E quando ligava, era sempre rápido. Ele dizia que estava no trânsito, ou na academia, ou que ia me ligar depois. Nunca ligava. No meu aniversário, ele mandou mensagem. Só mensagem. Nem ligou. A Jéssica nem isso. Eu comecei a notar outras coisas, pequenas, mas que juntas formavam um desenho. Toda vez que eu mencionava a casa onde eu morava, a casa que eu tinha comprado com anos de costura, a Jéssica mudava de assunto. Mas eu via o olhar dela, calculista, como se já estivesse medindo o valor. Teve um dia que ela perguntou se eu tinha testamento. Assim, do nada. A gente estava tomando café e ela soltou a pergunta. Disfarçou dizendo que era importante, que todo mundo devia ter. Mas o tom não era de preocupação, era de interesse. Eu disse que não tinha. Menti. Eu já tinha feito, anos atrás, tudo pro Rafael. Mas alguma coisa naquele momento me fez mentir. Ela sorriu, tipo aliviada. Eu comecei a anotar datas, não em papel, na cabeça. Cada vez que eu era excluída. Cada mentira que o Rafael contava. Cada vez que a Jéssica fingia que eu não existia. Eu percebi que ela nunca falava mal de mim na minha frente. Ela só me apagava. E isso, de um jeito estranho, era pior. Porque não tinha o que confrontar. Não tinha briga. Não tinha grito. Só um silêncio que ia me engolindo aos poucos. O Rafael não via. Ou não queria ver. Toda vez que eu tentava falar alguma coisa, ele dizia que eu estava exagerando, que a Jéssica estava cansada, que criança dá trabalho, que eu precisava entender. Eu entendia, eu só não aceitava. E foi aí que eu comecei a prestar atenção de verdade. 3 meses depois do aniversário que eu não fui convidada, o Rafael apareceu na minha casa, sozinho, coisa rara. Ele ficou uns minutos falando de besteira, do trabalho, do trânsito, do Pietro, mas eu via que tinha alguma coisa. Ele mexia no copo de água, olhava para o lado. Aí ele soltou. Mãe, a gente tá precisando de uma grana. É para reformar o quarto do Pietro. E para quitar umas contas que atrasaram. Eu perguntei quanto. Ele disse 15 mil. Não era pouco, mas eu tinha. Guardado, fruto de anos juntando cada centavo. Eu disse que ia pensar. Ele ficou surpreso. Achou que eu ia dar na hora. Mas alguma coisa dentro de mim travou. Ele insistiu. Disse que era urgente, que a Jéssica estava preocupada, que eles iam me devolver em 6 meses. Eu disse que ia ver o que dava para fazer. Quando ele saiu, eu fiquei pensando. 15 mil. Reformar quarto de criança. Contas atrasadas. O Rafael tinha emprego fixo. A Jéssica também trabalhava, pelo menos trabalhava antes de engravidar. Para onde estava indo o dinheiro deles? No dia seguinte, eu passei na frente da casa deles. Só passei. Não desci do ônibus. Mas deu para ver. Carro novo na garagem. 0. Num era o carro velho que o Rafael tinha. Era um SUV prata, daqueles caros. Reformar quarto de criança. Eu não falei nada,
mas também não dei o dinheiro. Uma semana depois, a Jéssica me ligou. Primeira vez em meses, a voz estava doce. Carinhosa até. Me chamou para almoçar lá no domingo. Disse que o Pietro estava com saudade, que eu estava fazendo falta. Eu fui. A casa estava diferente. Móveis novos na sala. Televisão enorme. Sofá de canto, tudo cheirando a novo. Eu não comentei. Almocei. Segurei o Pietro no colo. A Jéssica foi atenciosa o tempo todo. Perguntou da minha saúde, se eu precisava de alguma coisa. Me ofereceu sobremesa 2 vezes. Na hora de ir embora, ela tocou no assunto. Disse que o Rafael tinha comentado do empréstimo, que eles estavam contando com aquilo, que era importante para a família. Eu disse que ia precisar de um papel assinado, reconhecido em cartório, com prazo e tudo certinho. O sorriso dela congelou. Ela disse que não precisava disso, que éramos família, que isso era ofensa. Eu disse que era só para organizar, que eu precisava ter as coisas no papel, que não era desconfiança, era cuidado. Ela não gostou, mudou o tom na hora. Disse que tudo bem, que se era assim, eles iam dar um jeito sozinhos, que ela não queria incomodar. Eu saí de lá com a sensação de que tinha escapado de alguma coisa. 2 semanas depois, eu recebi uma ligação do cartório. A atendente perguntou se eu tinha ido lá recentemente, se eu tinha assinado alguma procuração. Eu disse que não. Ela ficou em silêncio. Depois disse que alguém tinha tentado dar entrada numa procuração em meu nome, com cópia dos meus documentos. Mas a assinatura estava estranha. Por isso eles ligaram para confirmar. Eu senti o chão sumir. Perguntei quem tinha tentado. Ela não podia falar, mas disse que era uma mulher jovem, que tinha ido com um homem. Eu agradeci. Desliguei. Fiquei sentada na sala, olhando para a parede. Procuração. Meus documentos. Jéssica tinha pedido cópia dos meus documentos meses atrás. Disse que era para colocar eu como contato de emergência do Pietro na escola. Eu dei. Ela tentou me passar para trás. Eu não chorei. Não naquele momento. Eu levantei, fui até o armário e peguei todos os meus documentos. RG, CPF, título de propriedade da casa, escritura, tudo. Guardei numa pasta, levei para o banco no dia seguinte, deixei no cofre. Liguei para o meu advogado, o mesmo que tinha feito meu testamento anos atrás. Expliquei a situação. Ele disse que eu tinha feito certo, que procuração falsa era crime, que eu podia denunciar. Eu disse que ainda não, que eu precisava de mais certeza, que eu precisava entender até onde isso ia. Ele me orientou. Me disse para não assinar nada, para não transferir dinheiro, para não fazer nada sem falar com ele antes. Eu prometi. Voltei para casa e comecei a juntar tudo o que eu lembrava. Cada pedido estranho, cada conversa, cada coisa fora do lugar. O Rafael não sabia. Ou sabia e fingiu que não sabia. Eu ainda não tinha certeza. Mas a Jéssica sabia, e ela estava jogando um jogo que eu não tinha percebido até agora. Só que agora eu estava percebendo, e eu não ia deixar barato. O aniversário de 2 anos do Pietro foi num salão de festas. Grande, cheio de gente. Eu não fui convidada, mas a vizinha da Jéssica me ligou. Disse que tinha visto meu nome na lista de confirmados, que a Jéssica tinha comentado que eu ia. Eu estranhei, mas fui. Comprei presente, me arrumei, cheguei no horário. Quando entrei, a Jéssica estava na porta recebendo os convidados. Me viu. O sorriso sumiu por um segundo. Depois, voltou. Falso. Marta, que surpresa! Eu não sabia que você vinha. Eu disse que tinha visto meu nome na lista. Ela deu risada. Daquela risada alta para todo mundo ouvir. Ah, deve ter sido erro da buffet. Mas tudo bem. Já que você veio, fica aí. Tinha gente em volta. A mãe dela, as amigas, o pessoal do trabalho do Rafael, todo mundo olhando. Eu entrei. Fui direto para o Rafael. Ele estava com o Pietro no colo, perto da mesa do bolo. Quando me viu, o rosto dele mudou. Não era felicidade. Era incômodo. Mãe, você veio. Não era pergunta. Era constatação. Como se eu tivesse feito algo errado. Eu disse que vim ver o neto, que trouxe presente.
Ele olhou para o lado, para onde a Jéssica estava, como se pedisse aprovação. A festa seguiu. Eu fiquei num canto. Ninguém falava comigo. Toda vez que eu tentava me aproximar do Pietro, a Jéssica aparecia, pegava o menino, levava para outro lado. Na hora do parabéns, todo mundo se reuniu. Eu fui junto. Fiquei atrás, no meio da multidão. Eles cantaram. O Pietro soprou a velinha. Todo mundo aplaudiu. Aí a Jéssica pediu silêncio. Disse que queria agradecer. Começou a falar. Agradeceu a mãe dela que tinha ajudado a organizar tudo. Agradeceu o pai que tinha pago o salão. Agradeceu as amigas que tinham levado os doces. Agradeceu o Rafael, o marido maravilhoso. Não falou meu nome. Eu estava ali, na frente dela. Ela me viu. Nossos olhos se cruzaram. E ela continuou falando. Agradeceu até o fotógrafo. Mas eu, a avó, que tinha criado o pai daquele menino sozinha, não existia. O Rafael não disse nada. Só ficou ali, sorrindo, com o Pietro no colo. Eu senti meu rosto esquentar. Não de raiva, de vergonha. Todo mundo percebeu. Eu vi os olhares. A mãe da Jéssica sorriu de canto. As amigas cochicharam. Eu não consegui ficar. Peguei minha bolsa e saí. Ninguém me seguiu. Ninguém perguntou se eu estava bem. Eu atravessei o salão inteiro, sozinha, com o barulho da festa nas costas. Quando cheguei na rua, desabei. Sentei no meio-fio, na frente do salão, e chorei. Chorei com a mão na boca, para ninguém ouvir. Chorei por tudo. Pelos anos costurando, pelas noites sem dormir, por ter acreditado que o Rafael ia lembrar de mim. Fiquei ali uns 10 minutos, até conseguir levantar, até conseguir andar até o ponto de ônibus. Dentro da bolsa, o presente que eu tinha levado para o Pietro, um ursinho de pelúcia que eu tinha costurado à mão, com o nome dele bordado no peito. Eu voltei para casa. Entrei. Tranquei a porta. E fiquei 3 dias sem sair, sem atender telefone, sem comer direito. Até que no 3º dia, eu olhei para o espelho. E decidi que não ia morrer assim. Apagada, humilhada, esquecida. Eles tinham me tirado tudo, menos uma coisa, a minha dignidade. E eu ia recuperar o resto. Nos 3 dias que eu fiquei trancada em casa, eu mal conseguia sair da cama. Acordava, olhava para o teto e voltava a dormir. Não era cansaço, era desistência. A casa estava silenciosa, silenciosa demais. Eu sempre achei que quando ficasse velha, ia ter neto correndo pela sala. Ia ter domingo com almoço cheio. Ia ter a família que eu construía ao meu redor. Mas eu estava sozinha, completamente sozinha. No 3º dia, eu levantei para beber água, passei pela sala, vi a máquina de costura no canto, parada, cheia de poeira. Eu não costurava mais, não tinha mais encomenda, não tinha mais força. Foi aí que eu vi a caixa onde eu guardava as coisas do Rafael. Foto de quando ele era bebê, boletim da escola, certificado do curso de informática, o primeiro contra-cheque dele que ele tinha me mostrado todo orgulhoso. Eu abri. Fui olhando, uma coisa de cada vez. E aí eu lembrei. Lembrei de cada sacrifício. De cada noite costurando até a mão doer. De cada vez que eu abri mão de alguma coisa para ele ter. E lembrei que aquele menino que eu criei não tinha me defendido. Nem uma vez. A dor virou raiva. E a raiva virou clareza. Eu sentei no chão da sala, com a caixa do lado, e comecei a pensar. Realmente pensar. Não com emoção. Com lógica. O que eu tinha? Eu tinha a tentativa de procuração falsa. O cartório tinha ligado. Tinha registro disso. Eu tinha o nome da funcionária que me avisou. Tinha a data. Eu tinha o pedido de dinheiro. O Rafael tinha pedido 15 mil para reformar quarto e pagar conta. Mas eles tinham comprado carro novo. Isso não batia. E eu tinha visto o carro. Eu podia provar. Eu tinha as exclusões. Aniversário do Pietro. Dia das Mães. Chá de bebê. Cada vez que eu fui apagada, alguém tinha visto. A vizinha que postou foto. As amigas da igreja que me perguntaram por que eu não estava nas festas. Gente que podia confirmar.
Eu tinha a humilhação pública do aniversário de 2 anos. O salão cheio de gente. Eu tinha saído chorando. O porteiro do prédio tinha me visto. Outras mães que estavam lá também. Eu tinha a roupa que eu costurei pro Pietro e que a Jéssica doou pro bazar. A dona do bazar da igreja me conhecia. Ela lembrava da roupa. Porque tinha comentado comigo, na época, que era uma pena alguém ter doado algo tão bonito e novo. Eu levantei. Peguei papel e caneta. Comecei a escrever. Tudo, cada coisa. Com data. Com o nome de quem tinha visto. Com detalhe. Escrevi por horas. Quando terminei, eu tinha 3 páginas. 3 páginas de provas. De mentiras, de manipulação. Mas ainda faltava uma coisa. A mais importante. Eu precisava saber se o Rafael estava junto com ela. Ou se ele era só um idiota apaixonado que não enxergava quem ele tinha do lado. Porque se ele soubesse de tudo, se ele estivesse ajudando ela a me passar para trás, então eu ia cortar ele da minha vida. Completamente. Sem volta. Mas se ele não soubesse, se ele estivesse sendo manipulado, ainda tinha chance. Eu precisava de mais. Precisava de algo concreto. Algo que mostrasse as intenções reais da Jéssica. Foi aí que eu lembrei de uma coisa. Meses atrás, quando eu ainda ia na casa deles, eu tinha visto a Jéssica no celular. Ela estava digitando rápido, rindo sozinha. Quando percebeu que eu estava olhando, trancou a tela na hora. Rápido demais, como quem esconde alguma coisa. Na época, eu não dei importância, mas agora fazia sentido. Ela escondia alguma coisa, e se eu conseguisse ver o que era, eu teria tudo o que precisava. Só que como? Eu não ia invadir a casa dela. Não ia roubar o celular. Eu não era criminosa. Eu só queria a verdade. Então eu esperei. Eu sabia que uma hora algo ia acontecer. Sempre acontece. A pessoa que mente demais, uma hora escorrega. E enquanto eu esperava, eu me organizei. Liguei pro advogado de novo, marquei reunião, levei tudo o que eu tinha escrito. Ele leu. Ficou sério. Marta, isso aqui é grave. Tentativa de fraude, apropriação indébita, alienação parental. A senhora pode processar. Eu disse que ainda não. Que eu queria mais. Que eu queria ter certeza absoluta antes de agir. Ele disse que eu estava certa. Que era melhor ter tudo na mão antes de dar o próximo passo. Eu voltei para casa e fiz outra coisa. Liguei para cada pessoa que podia me ajudar. A vizinha que tinha visto o Dia das Mães, a dona do bazar, o porteiro do prédio do salão de festas. Perguntei se eles lembravam, se podiam confirmar. Todos disseram que sim. Eu anotei os nomes, os telefones, guardei tudo junto com as 3 páginas. Tirei cópia de tudo. Uma cópia ficou comigo, outra foi pro advogado, outra foi pro cofre do banco, junto com os meus documentos. Eu não ia ser pega de surpresa de novo. Mudei a senha do banco, mudei a senha do e-mail. Avisei o gerente que ninguém podia movimentar minha conta sem eu estar presente. Pessoalmente. Ele achou estranho. Perguntou se estava tudo bem. Eu disse que estava, só precavida. Passei a semana toda fazendo isso. Me blindando, me protegendo, colocando cada coisa no lugar. E no fim daquela semana, eu não estava mais no fundo do poço. Eu estava firme, organizada, pronta. Só faltava a peça final. A prova definitiva, aquela que não deixaria dúvida nenhuma sobre quem a Jéssica realmente era. E eu sabia que ela ia aparecer, mais cedo ou mais tarde. Eu só precisava estar atenta quando acontecesse. 2 semanas depois, eu voltei no advogado. Doutor Henrique. Ele tinha feito meu testamento anos atrás, quando o Rafael ainda era solteiro. Homem sério, de uns 60 e poucos anos. Escritório simples, mas confiável. Eu levei tudo. As 3 páginas, as cópias, os nomes das testemunhas, a data da tentativa de procuração. Ele leu com calma. Ia parando em alguns pontos, anotando coisas. Quando terminou, tirou os óculos e me olhou. Marta, a senhora tem um caso, e não é pequeno, mas eu preciso te perguntar uma coisa. O que a senhora quer? Quer processar? Quer o dinheiro de volta? Quer afastar essa mulher do seu filho? Ou quer só que ela pare? Eu pensei antes de responder. Eu quero a verdade exposta. Quero que o Rafael saiba quem ela é.
e quero garantia de que ela nunca mais vai tentar nada contra mim. Juridicamente, financeiramente, de jeito nenhum. Ele acenou com a cabeça. Então, a gente vai fazer o seguinte. Primeiro, a gente precisa da prova concreta do que ela está planejando. A tentativa de procuração é grave, mas ela pode alegar que foi erro, que foi mal entendido. A gente precisa de intenção clara. Eu perguntei como. Mensagem, conversa. Qualquer coisa que mostre que ela está tentando te prejudicar de propósito. Se a gente tiver isso, a gente tem fraude, tem má-fé. E aí, a senhora pode não só se proteger, como pode reverter a situação. Eu disse que não sabia como conseguir isso, que eu não tinha acesso ao celular dela, que ela não ia me contar nada. Ele pensou um pouco. A senhora tem alguém próximo? Alguém que convive com eles e que pode estar do seu lado? Eu ia dizer que não. Mas aí eu lembrei. Célia, a empregada deles, ela ia 2 vezes por semana na casa do Rafael. Fazia faxina, passava roupa. Eu conhecia ela de vista. A gente sempre se cumprimentava. E tinha uma coisa. Meses atrás, num dia que eu fui lá, a Célia tinha me dito baixinho, enquanto a Jéssica não estava perto. A senhora é uma santa. Eu não sei como a senhora aguenta. Na época, eu não entendi. Mas agora fazia sentido. Ela via coisas. Ela sabia. Eu contei para o Dr. Henrique. Ele disse que valia a pena tentar, que eu devia conversar com ela, com cuidado, sem pedir nada ilegal, só para entender o que ela via. No dia seguinte, eu fui até a casa da Célia. Ela morava num bairro próximo. Fiquei esperando ela chegar do trabalho. Quando ela me viu na porta, ficou surpresa. Dona Marta, a senhora tá bem? Eu disse que precisava conversar. Ela me chamou para entrar. A gente sentou na salinha pequena dela. Eu fui direta. Célia, eu sei que você trabalha na casa do meu filho, e eu sei que você vê coisas. Eu não tô te pedindo para fazer nada errado. Eu só quero saber. O que tá acontecendo lá? Ela ficou quieta. Olhou para as mãos. Depois suspirou. Dona Marta, eu não devia falar, mas eu não aguento mais. Aquela mulher não presta. Ela fala mal da senhora o tempo todo. Quando o Rafael não tá, ela fica no telefone com a irmã. Ri da senhora. Diz que a senhora é velha, que atrapalha, que se dependesse dela, a senhora não pisava mais lá. Eu senti o peito apertar, mas não era surpresa. Era confirmação. E o Rafael sabe. Ele não vê, ou não quer ver. Toda vez que ele fala da senhora, ela muda de assunto. Toda vez que ele sugere chamar a senhora para alguma coisa, ela inventa desculpa. E ele acredita. Eu perguntei se ela lembrava de alguma coisa específica. Algo que eu pudesse usar. Ela pensou. Tem uma coisa. Umas 3 semanas atrás, a Jéssica estava no telefone com a irmã. Eu estava na cozinha, mas dava para ouvir. Ela estava falando da casa da senhora, dizendo que quando a senhora morresse, a casa ia ser deles, que ela já tinha procurado advogado para ver como fazia para garantir. Meu sangue gelou. E mais, ela disse que já tinha tentado pegar procuração, mas que não deu certo, que a senhora era mais esperta do que ela pensava. Pronto, era isso. Confissão direta, intenção clara. Eu perguntei se ela podia confirmar isso, se ela podia assinar um depoimento. Ela ficou com medo. Disse que precisava do emprego. Eu entendi. Disse que ela não ia perder nada, que eu ia garantir, que quando tudo acabasse, se ela precisasse de ajuda, eu ia ajudar. Ela concordou, mas disse que não ia mentir, só ia falar o que viu e ouviu. Eu disse que era exatamente isso que eu precisava. Voltei para o Dr. Henrique com essa informação. Ele ficou satisfeito. Agora a gente tem testemunha, tem intenção, tem tentativa de fraude, a gente pode agir. Ele montou um plano, em 3 etapas. Primeira, reunir tudo oficialmente, depoimento da Célia, registro do cartório sobre a tentativa de procuração, fotos do carro novo que eles compraram, tudo documentado. Segunda, notificar a Jéssica, por escrito, deixando claro que eu sabia de tudo, que eu tinha provas, e que se ela tentasse qualquer coisa de novo, eu ia processar. Terceira, dar um ultimato ao Rafael. Ele precisava escolher,
Ou ele abria os olhos e via quem a mulher dele realmente era, ou ele perdia a mãe, para sempre. Eu perguntei quanto tempo ia levar. Ele disse que umas 2 semanas para juntar tudo oficialmente. Eu concordei, mas pedi uma coisa. Eu quero confrontar ela pessoalmente, antes de notificar. Eu quero olhar na cara dela e dizer que eu sei. Ele achou arriscado, mas eu insisti. Não era só questão de justiça, era questão de dignidade. Eu precisava que ela soubesse que eu não era a velha invisível que ela achava que eu era. Ele concordou, mas me fez prometer uma coisa, que eu não fosse sozinha, que eu levasse alguém, uma testemunha. Eu prometi, e aí eu só precisava da oportunidade certa. A oportunidade chegou 2 semanas depois. O Rafael me ligou. Coisa rara, a voz estava estranha, meio sem jeito. Mãe, a Jéssica quer conversar com a senhora sobre tudo o que aconteceu. Ela disse que exagerou, que quer pedir desculpa. Eu fiquei em silêncio, processando. Desculpa, depois de tudo, depois da humilhação, depois da tentativa de me roubar. Eu perguntei quando. Ele disse que no sábado, na casa deles. De manhã. Eu disse que ia. Quando desliguei, eu sabia. Não era pedido de desculpa, era outra coisa. Ela tinha descoberto que eu não ia ceder, que eu não ia dar dinheiro, que eu estava me protegendo. E agora ela ia tentar me manipular de outro jeito. Mas dessa vez eu estava pronta. Liguei para o Dr. Henrique. Contei. Ele disse para eu ter cuidado. Para não assinar nada. Para não prometer nada. E para gravar, se possível. Eu disse que ia. Na sexta à noite, eu separei a roupa. Nada especial. Calça jeans, blusa clara, sapato baixo, simples, mais limpo, bem passado. Eu não ia chegar lá parecendo derrotada. Arrumei a bolsa. Coloquei os documentos que eu tinha separado, as 3 páginas que eu tinha escrito, o número do Dr. Henrique anotado e o celular com o gravador testado. Não dormi bem naquela noite. Fiquei revirando na cama, pensando no que ia falar, pensando em como ia ser olhar na cara dela e dizer tudo o que eu sabia. Levantei cedo no sábado. Tomei café devagar. Olhei no espelho. Vi uma mulher de 62 anos, cabelo grisalho, rosto cansado, mãos marcadas de tanto trabalhar. Mas vi outra coisa também. Vi firmeza. Vi dignidade. Vi alguém que não ia abaixar a cabeça nunca mais. Peguei a bolsa. Tranquei a casa. Fui pro ponto de ônibus. O caminho até a casa do Rafael durou 40 minutos. Eu fiquei olhando pela janela o tempo todo. Pessoas na rua, lojas abrindo, vida seguindo. Como se nada estivesse acontecendo. Mas para mim, aquele era o dia que eu ia virar o jogo. Desci do ônibus 2 quadras antes. Quis andar, respirar, me preparar. Quando cheguei na frente da casa, parei. Olhei para a porta. O carro novo estava na garagem. A casa toda arrumada. Perfeita por fora. Podre por dentro. Respirei fundo. Apertei a bolsa com força. E toquei a campainha. O Rafael abriu. Sorriu. Mas era um sorriso tenso. Oi, mãe. Entra. Eu entrei. A sala estava silenciosa. O Pietro não estava. Eu perguntei onde ele estava. O Rafael disse que tinha deixado com a mãe da Jéssica, que era melhor ter uma conversa de adulto. Claro, sem testemunha. A Jéssica apareceu da cozinha, sorriso no rosto, mas o olhar era frio. Marta, que bom que você veio. Senta, por favor. Eu sentei. Coloquei a bolsa do lado. Mantive a mão perto. Ela sentou na minha frente. O Rafael ficou em pé, no meio, como se fosse árbitro. A Jéssica começou a falar. Disse que tinha pensado muito, que reconhecia que tinha errado, que tinha sido dura comigo, que a maternidade tinha deixado ela estressada, que ela queria recomeçar. Eu ouvi tudo, em silêncio, olhando direto para ela. Quando ela terminou, ficou me esperando, esperando eu agradecer, esperando eu me emocionar, esperando eu aceitar e voltar a ser a velha trouxa de sempre. Mas eu não disse nada, só continuei olhando. Foi aí que o sorriso dela começou a rachar. E foi aí que eu comecei a falar. Jéssica, eu não vim aqui aceitar desculpa. Eu vim aqui para você saber que eu sei de tudo.
O sorriso dela sumiu. O Rafael franziu a testa. Mãe, do que você tá falando? Eu não tirei os olhos dela. Tô falando da tentativa de procuração falsa. Tô falando do cartório que me ligou porque a assinatura estava errada. Tô falando dos meus documentos que você pediu, Jéssica, dizendo que era para a escola do Pietro. Ela ficou pálida, mas tentou disfarçar. Eu não sei do que você tá falando. Sabe sim, você tentou me passar para trás. Tentou pegar procuração para ter acesso à minha casa, ao que é meu. O Rafael deu um passo à frente. Mãe, isso é loucura. A Jéssica não faria isso. Eu olhei para ele. Rafael, você me pediu 15 mil reais. Disse que era para reformar o quarto do Pietro e pagar contas. Mas 2 semanas depois, tinha um carro novo na garagem. 0 quilômetro. De onde veio o dinheiro? Ele abriu a boca. Fechou. Olhou para Jéssica. Jéssica? Ela levantou, nervosa. Isso não é da conta dela. A gente resolveu de outro jeito. Pegamos emprestado com meu pai. Mentira. Minha voz saiu firme. Você queria meu dinheiro para pagar o carro que você já tinha comprado. E quando eu não dei, você tentou me roubar de outro jeito. A voz dela subiu. Eu não tentei roubar nada. Você que é uma velha paranoica. O Rafael ficou parado. Chocado. Eu continuei. Eu sei que você fala mal de mim. Eu sei que você me exclui de tudo. Eu sei que você tá esperando eu morrer para ficar com minha casa. Quem te disse isso? Quem? Ela estava perdendo o controle. Gente que ouve, gente que vê, gente que não é cega igual ao meu filho. Ela deu risada, daquela risada nervosa, alta. Você não tem prova nenhuma, não tem nada, é tudo invenção da sua cabeça. Foi aí que aconteceu. Ela estava gesticulando, braço para cima, e a bolsa dela estava pendurada no ombro. O movimento brusco fez o celular escorregar. Caiu no chão, bem na minha frente. A tela acendeu com um impacto. Eu olhei para baixo e vi. Mensagem aberta. Conversa com alguém chamado Mana, a irmã dela. E a última mensagem de ontem à noite estava ali, aberta, visível. Vou fingir que peço desculpa para a velha amanhã. Preciso que ela volte a confiar em mim. Senão, não consigo fazer ela assinar a transferência da casa. Eu peguei o celular do chão. Jéssica pulou para cima de mim. Me dá isso! Me dá! O Rafael segurou ela, pela primeira vez. Jéssica, calma! Eu segurei o celular firme. Rolei a conversa para cima, para Rafael ver, para ele ler com os próprios olhos. Tinha mais. Ela é tão burra! Ainda acha que eu gosto dela. Quando ela morrer, a gente vende a casa e viaja para Disney. O Rafael não desconfia de nada. Eu faço ele acreditar em tudo que eu quero. A velha tentou pedir documento em cartório. Falei pro Rafael que ela tá ficando senil. Ele acreditou. O Rafael leu tudo, em silêncio. O rosto dele foi mudando, de confusão, para choque, para descrença, para raiva. Ele soltou a Jéssica, deu 2 passos para trás. Você fez isso? Ela tentou pegar o celular da minha mão. Eu levantei o braço. Rafael, deixa eu explicar. Explicar o quê? A voz dele saiu tremendo. Você chamou minha mãe de velha burra. Você tá planejando roubar ela. Você mentiu pra mim sobre tudo. Eu não menti. Eu só... Você só o quê? Ele gritou. Pela primeira vez, ele gritou com ela. Ela começou a chorar. Mas não era choro de arrependimento. Era choro de quem foi pega. Ela tá te alienando. Ela quer te afastar de mim. Ela sempre quis. O Rafael olhou pra mim. Depois olhou pra ela. Minha mãe nunca falou mal de você. Nunca. Eu que não via. Eu que não quis ver. Ele passou a mão no rosto, cansado, destruído. Eu me levantei. Entreguei o celular de volta para Jéssica. Ela pegou, ainda chorando. Mas eu não tinha terminado. Abri a bolsa, tirei as 3 páginas, coloquei na mesa. Isso aqui é tudo que eu juntei. Cada humilhação, cada mentira, cada exclusão, com data, com nome de testemunha. Tá tudo documentado. Eu tenho cópia com advogado. E eu tenho a funcionária que trabalha aqui, que ouviu você falando da minha casa ao telefone. Jéssica arregalou os olhos. A Célia não ia... Ia. E vai. Ela assinou o depoimento.
Eu respirei fundo. Olhei para ela, pela última vez. Eu vou te dar uma chance. Uma só. Você nunca mais tenta nada comigo. Nunca mais. Se você tentar mexer na minha casa, no meu dinheiro, na minha vida, eu processo você por tentativa de fraude. Eu tenho tudo o que eu preciso, e você sabe que eu tenho. Ela não respondeu, só ficou parada, tremendo. Eu olhei para o Rafael. Eu criei você sozinha. Eu te dei tudo, abri mão de tudo, e você me deixou ser humilhada. Você deixou essa mulher me apagar da sua vida, da vida do seu filho. A voz dele saiu baixa, quebrada. Mãe, eu não sabia... Você não quis saber. É diferente. Toda vez que eu tentei falar, você disse que eu estava exagerando. Você escolheu acreditar nela, não em mim. Ele começou a chorar, e eu senti um aperto no peito, porque por mais que doesse, ele era meu filho. E uma parte de mim ainda queria abraçar ele, dizer que estava tudo bem, mas não estava tudo bem. Rafael, eu te amo. Sempre vou amar. Mas eu não vou mais aceitar ser tratada como se eu não existisse. Se você quiser me ter na sua vida, na vida do Pietro, você vai precisar fazer escolhas e vai precisar provar, com ação, não com palavra. Eu peguei a bolsa, olhei para Jéssica uma última vez. E você? Se eu descobrir que você está falando mal de mim pro meu neto, se eu descobrir que você está impedindo ele de me ver, eu volto aqui. E eu não venho para conversar. Eu venho com o advogado. Saí da casa. A porta fechou atrás de mim. Quando cheguei na calçada, eu parei. Respirei. O sol estava forte. O vento bateu no meu rosto. E pela primeira vez em meses, eu sorri. Porque eu tinha me defendido. Eu tinha enfrentado. E eu tinha vencido. 2 semanas depois do confronto, o Rafael apareceu na minha casa. Sozinho. Eu abri a porta. Ele estava diferente. Mais magro, olheiras fundas. Parecia que não dormia há dias. Mãe, eu posso entrar? Eu deixei. Ele sentou no sofá. Ficou em silêncio por um tempo. Depois começou a falar. Contou que depois que eu saí, ele confrontou a Jéssica de novo. Pediu para ver o celular todo. Ela se recusou. Eles brigaram. Gritaram. Pela primeira vez, ele não cedeu. Ele foi atrás da Célia. Conversou com ela. Ela confirmou tudo. Cada coisa que eu tinha dito. Cada coisa que a Jéssica tinha falado pelas costas. Ele me olhou, os olhos vermelhos. Mãe, eu fui um idiota. Eu deixei ela fazer tudo aquilo com você. E eu não vi. Ou pior, eu não quis ver. Eu não respondi na hora. Só fiquei olhando para ele. Ela me manipulou. Me convenceu de que você era exagerada, de que você estava com ciúme, de que você não aceitava que eu tinha minha própria família agora. E eu acreditei. Ele limpou o rosto com as mãos. Eu pedi divórcio. Aquilo me pegou de surpresa. Eu não esperava. Não tão rápido. Rafael. Não, mãe. Eu não consigo mais. Não consigo olhar para ela e não ver tudo que ela fez. As mentiras, a frieza, a maldade. Como é que eu confio em alguém assim para criar meu filho? Eu respirei fundo. E o Pietro? Guarda compartilhada. Meu advogado está cuidando. Eu não quero tirar o menino da mãe. Mas eu também não vou deixar ela me afastar de você de novo. Ele olhou para mim. E pela primeira vez em anos, eu vi o menino que eu criei. O menino que me abraçava quando chegava da escola. O menino que dizia que quando crescesse ia cuidar de mim. Mãe, eu sei que eu não mereço perdão. Eu sei que eu te decepcionei. Mas eu quero tentar. Eu quero consertar. Se você me der uma chance. Eu fiquei em silêncio. Porque era difícil. Perdoar doía. Quase tanto quanto não perdoar. Mas ele era meu filho. E apesar de tudo, eu ainda o amava. Rafael, eu te perdoo. Mas as coisas não vão ser como eram antes. Não imediatamente. Você vai precisar provar. E eu vou precisar de tempo. Ele acenou com a cabeça. Eu sei. E eu vou provar. Todo dia. Pelo tempo que for necessário. Nos meses seguintes, ele provou. Ligava todo dia. Passava aqui todo fim de semana. Trazia o Pietro. Me deixava ficar sozinha com meu neto. Pela primeira vez, eu pude dar banho nele.
contar história para ele dormir, ser avó de verdade. A Jéssica tentou dificultar, inventou desculpa, disse que o Pietro estava doente, que não podia ir, mas o Rafael não cedeu. Ele foi atrás dos direitos dele e dos meus. Ela tentou uma última cartada, ligou para mim, chorou ao telefone, disse que tinha errado, que queria pedir desculpa de verdade, que queria recomeçar. Eu escutei, e quando ela terminou, eu disse uma coisa só: Jéssica, eu não desejo mal para você, mas eu também não quero você na minha vida. Você tentou me roubar, me humilhou, me apagou. Isso não se conserta com desculpa. Cuida bem do seu filho e me deixa em paz. Desliguei. Bloqueei o número. Ela não tentou mais. O divórcio saiu 6 meses depois. Rafael ficou com o apartamento. Ela ficou com o carro. A guarda do Pietro ficou dividida. 50% para cada um. E eu segui minha vida. Voltei a costurar. Não por dinheiro, por prazer. Fiz roupinha pro Pietro, pro filho da vizinha, para quem pedia. Comecei a frequentar um grupo de convivência da igreja. Fiz amizade com outras mulheres da minha idade. A gente se encontrava toda terça. Conversava, ria, vivia. Viajei pela primeira vez em 20 anos. Fui pra praia com uma excursão. Fiquei 3 dias, molhei o pé no mar. Comi peixe fresco, dormi ouvindo o barulho das ondas. Quando voltei, me senti outra pessoa. O Rafael continua presente. Não perfeitamente. Ele ainda erra. Ainda esquece de ligar. Ainda se atrasa. Mas ele tenta. E isso pra mim já é muito. O Pietro me chama de vovó. Dorme aqui de vez em quando. A gente faz bolo junto. Ele adora. Diz que é igual ao que o pai comia quando era pequeno. Porque é. Eu guardei a receita. E agora tô passando pra ele. Eu olho pra trás e vejo tudo que passei. A humilhação, a dor, o apagamento. E eu vejo também a força que eu não sabia que tinha. Eu enfrentei. Eu me defendi. Eu não aceitei ser pisada. E hoje eu durmo em paz. Porque eu sei quem eu sou. Eu sei o que eu vali. E ninguém, nunca mais, vai me fazer esquecer disso. Se essa história te tocou, comenta aqui de qual cidade você tá falando e fica comigo para os próximos vídeos que vão aparecer aí na tela. Alguém pode precisar ouvir isso hoje.